Bem, pessoal, o grande medo desse início de 2023 é justamente o surgimento de uma nova variante lá na China. Lembrando, a China está tendo um boom de casos, pra você ter ideia, teve dias que até foi declarado, óbvio que não são dados oficiais do governo, que eles estão escondendo, eles não estão mostrando para ninguém isso, né? 37 milhões de novos casos de Covid. Então o vírus está circulando. O cenário da China, assim, não está tão desesperador porque foi um país que vacinou muito bem a sua população. Não vou nem questionar os métodos, se era impositivo, que era porque é uma coisa muito fechada, não dá para ter certeza, mas é um país, pelo menos os dados que eles mostram, de uma excelente vacinação da população. Então isso dá uma certa tranquilidade. Mas o vírus circulando, mesmo com pessoas vacinadas, a gente fica com um grande receio. Então você pergunta assim, Júlio, 2023 é provável que seja o fim da pandemia? Sim. A OMS marcou reunião com essa pauta, o diretor da OMS falou que 2023 provavelmente vai ser o fim, declarado o fim da pandemia, só a OMS pode declarar, né? Esses casos que surgiram da China, a própria OMS marcou uma reunião já com a China para discutir com seus líderes esses dados, o que está acontecendo por lá. Então tá tendo um diálogo quanto a isso, né? E mesmo assim, com todo esse boom de casos e tal, há uma certa segurança da China por esse aspecto que eu falei com vocês da vacinação. O que aconteceu da China e por que a gente está ouvindo esse boom? A China segurou muito as medidas restritivas. Então eles criaram uma política que foi só de lá, nenhum lugar do mundo repetiu, que foi a política justamente de Covid zero, né, com 1,4 bilhões de habitantes, é muita gente, né, que eles seguraram o máximo. Então, uso de máscara, restrição a andar sem PCR, então as pessoas tinham que estar PCR negativo recente para poder pegar metrô e tal, tirava as pessoas da casa, aquela coisa que a gente vê, pelo menos na mídia ocidental, falando de como foi a política da China, e o governo realmente falava isso muito da política de Covid zero, né. Protesto, mudaram completamente a política, realmente da noite para o dia. Os governos centralizadores, eles têm assim, né? Quando eles mudam, é muito rápido, né? E essa mudança muito rápido gerou um boom de casos, como aconteceu no mundo inteiro. Aqui no Brasil, quando a gente tirou máscara, a gente sabe que subiu o número de casos, né? Mas a gente sabe que também, com a população vacinada, a tendência disso se resolver, ter casos mais leves e tal. Então, quem trabalha com saúde pública, ele tem noção disso, né? E na China não foi diferente. O que assustou na China, muita gente, 1,4 bilhão, e, além disso, o fato de não divulgar tão claramente os dados. Então, o mundo inteiro ficou preocupado. Falou assim, poxa, a gente viu surgir na China o Covid, o coronavírus. Eles demoraram de anunciar ao mundo. Pode também não surgir uma variante, eles não falarem, né? Com o vírus circulando com tanta gente, retirado das medidas. Então, esse é o grande medo. Você pergunta assim, Júlio, qual o grande medo da Covid de 2023? E isso, China e surgimento de novas mutações. Esse é o foco nesse período inicial. A preocupação é muito grande, não tão grande por causa da população estar bem vacinada, mas o MS já está em cima, já foi lá discutir com o governo chinês sobre isso, quer saber esses dados, o que está acontecendo por lá, né? E muito provavelmente a gente vai ter essa informação recente. Lembrando que a própria MS já anunciou uma reunião, né? O seu presidente falou que provavelmente a pandemia acaba em 2023, né? Óbvio que o Covid ainda vai continuar, e também marcou reunião para o início desse ano, 2023. Então, no início desse ano, a gente vai ouvir falar, sim, de fim da pandemia, nem que seja uma negativa no início do ano, nessa reunião do OMS, tá bom? Espero que tenha ajudado.